dia, meus queridos! Hoje nós vamos ver o nosso conteúdo que foi no recadinho. Vocês devem já estar sabendo o que a tia vai falar hoje. Então, já pegaram o livro, acompanhar a aula com a tia sobre o nosso conteúdo que foi na agenda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre industrialização brasileira. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações. Cada vez que um novo vídeo for publicado aqui, você vai ter a informação. Lembre-se que os conteúdos do Brasil Escola são gratuitos, estão sempre à sua disposição. Vamos lá? Bom, queridos, então o nosso assunto hoje é industrialização brasileira. É bom lembrar que a indústria é a atividade que consiste na transformação de matérias-primas em produtos para o consumo ou em máquinas. É a atividade símbolo do mundo moderno, sem sombra de dúvida. E o Brasil participa ativamente dessa atividade. Por ser um país emergente, nós podemos dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido, mas altamente industrializado. Aliás, um parque industrial complexo, né? Aqui se produz praticamente tudo, e em várias regiões brasileiras. Nós precisamos entender o histórico desse processo de industrialização. Bom, então para a gente entender o processo de industrialização do Brasil, nós precisamos lembrar as fases históricas pelas quais ele passou. Se a gente considerar que o início da colonização brasileira se dá em 1500, nós temos aí a primeira fase, de 1500 a 1808. Essa é a fase em que a industrialização era praticamente proibida no Brasil pela coroa portuguesa. Só Portugal poderia enviar para o Brasil os seus produtos manufaturados. Então a industrialização era praticamente inexistente. A partir de 1808 inicia-se uma outra fase, né, que vai se estender até basicamente 1930. Nesse período, a industrialização brasileira, ela não aumenta tanto, mas a conjuntura política muda bastante. É quando ocorre a chamada abertura dos portos. Então a coroa portuguesa permite, por exemplo, a entrada de produtos ingleses. É nesse momento que a Inglaterra se torna a grande fornecedora de produtos manufaturados para o Brasil. Porém, vale ressaltar que o Brasil utilizava até 1888 mão de obra escravizada. Então o mercado de consumo era pequeno. A atividade industrial não tinha assim tanto sucesso, porque o consumo era feito por uma parcela muito restrita da população. Bom, com a abolição da escravatura em 1888, o mercado consumidor começa a crescer, né? Porque daí passa a se utilizar no Brasil a mão de obra assalariada. De modo que em 1930, a industrialização brasileira entra numa nova etapa, e sem dúvida uma decisiva etapa. É a partir de 1930, com esse mercado consumidor já crescente, é que o Brasil inicia de fato a sua industrialização. O período que se estende de 1930 até 1956 é uma outra fase industrial no Brasil. Esse é o período onde se destaca, sem dúvida alguma, o presidente Getúlio Vargas, né? Ele assume a presidência do Brasil em 1930. Politicamente é um momento importante, porque é o fim da política do café com leite. E o Getúlio Vargas, apoiado pela burguesia brasileira, vai então incentivar a industrialização de fato. De 1930 a 1956, o Brasil vive o processo de substituição de importações, cujo grande símbolo é, sem dúvida, o Getúlio Vargas. Nesse período, as indústrias de base vão sendo criadas pelo capital estatal. O que isso quer dizer? O governo brasileiro vai ser um grande incentivador da indústria ao criar, com capital estatal, as indústrias de base. É nesse período, por exemplo, que surgem a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que surgem a mineradora Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale e privatizada, né? É nesse período que surge a Petrobras, a Eletrobras, ou seja, a ideia era criar uma industrialização de base, né? Aquela industrialização mais pesada, também muito cara, com o capital estatal, para dar sustentação às indústrias de bens de consumo. Essas sim estariam sendo criadas pelo capital nacional.
Bom, a partir de 1956 até os dias de hoje, nós podemos dizer que a industrialização brasileira vive uma outra fase, chamada de internacionalização da economia. Então não se esqueça, de 1930 a 1956, período da substituição de importações. De 56 até os dias de hoje, internacionalização da economia. O que isso significa? Essa fase, né, cujo um dos maiores símbolos é o JK, o Juscelino Kubitschek, nós vamos ter o Brasil agora recebendo empresas multinacionais. Então, durante os governos do Juscelino Kubitschek e também da ditadura militar, é o momento que se forma o famoso tripé econômico do Brasil. Agora nós vamos ter o capital estatal criando a infraestrutura, porque as empresas de base já tinham sido criadas, né, durante o governo Vargas. O capital privado nacional vai ser responsável pelo financiamento das indústrias de bens de consumo, não duráveis principalmente. E o capital privado estrangeiro, ou seja, as transnacionais, começam a chegar no Brasil, trazendo consigo, né, o parque industrial responsável pela produção de bens de consumo duráveis. O grande símbolo desse momento, sem dúvida, são as automobilísticas, que começam a chegar no Brasil para a produção de automóveis. Até a década de 1980, quer dizer, de 1956 até a década de 1980, justamente o período do governo JK e da ditadura militar, nós vamos ter, por conta dessa industrialização crescente, algumas mudanças bem significativas no espaço geográfico brasileiro, né? Vale lembrar que Brasília foi construída na região centro-oeste, dentro do estado de Goiás, onde foi demarcada a área do Distrito Federal, e por conta disso, o rodoviarismo tomou conta do Brasil. Muitas rodovias foram construídas nesse momento, dando inclusive auxílio a essas indústrias automobilísticas. Crescem as indústrias de bens de produção no Brasil, crescem as indústrias de bens de consumo, e a concentração industrial se torna nítida. A região sudeste é despontada durante todo esse período como a região da concentração industrial, com destaques aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom, ainda dentro desse período da internacionalização da economia, né, que começa em 56 até os dias de hoje, nós temos de destacar o período da década de 1980, que é chamada de década perdida pelos historiadores. É um momento em que a economia brasileira atravessa, sem dúvida, a sua maior crise. Nesse momento, a industrialização brasileira se torna muito prejudicada, né? A concorrência internacional ela passa a ser realmente um problema para os industriais brasileiros. A economia mal, a inflação muito alta, o poder de consumo da população brasileira de um modo geral cai drasticamente e a produção interna continua ali patinando, né? Muito mais em problemas do que em sucesso. A partir dos anos 90, nós podemos destacar, durante o governo Collor, né, o símbolo do rompimento dessa década perdida começa a aparecer. Durante o governo Collor, inicia-se o processo de abertura econômica, né, especialmente porque nesse período as tarifas alfandegárias brasileiras sofrem redução em alguns setores, justamente para incentivar a entrada de produtos estrangeiros. Era uma forma, naquele momento, que o governo entendeu, né, como sendo um beneficiador da indústria nacional. Segundo o governo, a entrada dos produtos estrangeiros forçaria a indústria nacional a produzir melhor e vender com preços melhores. Bom, os grandes industriais conseguiram sobreviver a essa concorrência, mas sem dúvida alguma, as pequenas indústrias, assim como as pequenas empresas de um modo geral, sofreram um baque e praticamente desapareceram. A partir de 1994, as coisas mudam de figura novamente. A industrialização brasileira vai entrar na sua fase neoliberal. Esse é o período das privatizações, especialmente durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. O símbolo desse governo, sem dúvida, é a criação do Plano Real, né, uma moeda agora estável, que nós utilizamos até hoje, e a privatização. A ideia é que o Estado saísse da economia, especialmente do setor industrial, a partir da venda dessas estruturas industriais que foram criadas lá atrás, pelo Getúlio Vargas, pelo JK, enfim. Então, são símbolos desse período a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, que hoje se chama Vale, a semi-privatização da Petrobras,
privatização das telefônicas, enfim. Nesse momento, o Brasil então abre de vez as portas para o capital estrangeiro, que passa a atuar no nosso território não só produzindo, mas também investindo em indústrias de todos os portes. Bom, nos dias atuais, né, esse tripé econômico, ele se modifica, né? Hoje o capital estatal, ele é muito pouco investido em industrialização ou quase nada. A grande força vem mesmo do capital privado, nacional e estrangeiro. E hoje se percebe no Brasil um movimento bem interessante, chamado de descentralização industrial. As capitais Rio de Janeiro e São Paulo, que por muitas décadas concentraram praticamente toda a industrialização brasileira, estão perdendo indústrias nesse momento, né? A industrialização está mais estendida para outras regiões do Brasil. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul, são hoje regiões que atraem indústrias em função basicamente dos incentivos fiscais. Mesmo com esse processo de descentralização acontecendo, você vai olhar no mapa agora e perceber que a indústria brasileira ainda é muito mal distribuída pelo território. Né? Infelizmente, é um dos fatores que promove a desigualdade entre as regiões brasileiras.